Olá pessoal, meu nome é Marcelo Santander e a minha equipe é formada também pela Karina Fonseca e pela Letícia Rosa, e nós vamos falar um pouquinho para vocês aqui sobre distribuições Linux para a segurança da informação. Antes de começar a falar especificamente sobre segurança e sobre essas distribuições, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Linux, começando por um pequeno histórico, do sistema Linux. Primeiramente, a designação correta desse sistema é GNU Linux, não apenas Linux, né? A gente acostumou a falar apenas Linux, mas eu vou explicar para vocês um pouco mais à frente o porquê do GNU Linux. Mas o Linux nasceu como um projeto pessoal de um estudante de computação da Universidade de Helsinki, na Finlândia, chamado Linus Torvalds. Ele usava um sistema operacional chamado Minix, e esse Minix era bem simples, era apenas utilizado para ensinar o pessoal, os alunos do curso, sobre sistemas operacionais. O Minix foi desenvolvido pelo Tannenbaum, que é um escritor conhecido nosso aí, e o Linus Torvalds começou a utilizar isso, mas ele esbarrou num pequeno problema. O Minix não tinha um emulador de terminal. Ele desenvolveu esse emulador de terminal e percebeu que ele podia começar a desenvolver algumas coisas a mais e tornar o sistema um pouco mais completo. Mas o Tannenbaum não permitia esse tipo de alteração no Minix, e ele começou um projeto pessoal. E a primeira versão foi lançada em 91, e ele desenvolveu apenas o kernel, apenas o núcleo do sistema. Atualmente, o Linux é desenvolvido por muitos e muitos programadores independentes ao redor do mundo, e também algumas empresas que auxiliam na evolução desse sistema operacional. O Linux é um software livre, ele é distribuído sob a licença GPL, que significa que você pode fazer qualquer alteração no sistema operacional, mas você não pode comercializar isso. E essas alterações têm que estar disponíveis para todos os demais usuários do sistema. Hoje em dia existem diversas versões disponíveis, com as mais diversas funcionalidades. Isso por existir essa liberdade de desenvolvimento do Linux, E essas versões são chamadas de distribuições ou, como são conhecidos no meio dos Linuxeiros aí, como distros. O Linux é apenas o kernel, é apenas o núcleo do sistema operacional. É a parte do sistema operacional que vai conversar diretamente com o hardware. E o GNU, como a gente disse no início aqui, sistema chamado de GNU Linux, o GNU são os comandos e utilitários, ou seja, são dois projetos aqui. O projeto Linux, que entrou com um núcleo, e o GNU, que já tinha vários comandos e utilitários desenvolvidos sem ainda ter conseguido desenvolver um núcleo, um kernel. Eles se juntaram e surgiu o sistema operacional GNU Linux, mais conhecido apenas como Linux aí. Quais são as características desse sistema operacional? Bom, a gente já citou aqui que ele tem uma licença gratuita. Você não precisa pagar para ter uma distribuição Linux no seu computador. Você pode escolher dentre as diversas aí que existem no mercado, que existem na internet para ser baixadas gratuitamente. O Ubuntu, que é muito famosa, o Linux Mint, que está se popularizando bastante, o Arch Linux, OpenSUSE, Slackware e várias que existem aí. O Linux é um sistema multiusuário, é um sistema multitarefa, ele possui um melhor gerenciamento de memória e disco, ou seja, o gerenciamento de memória é mais eficiente e ele quase não existe fragmentação de disco no Linux. Ele tem uma segurança aprimorada. Algumas tarefas, se você não tiver a senha de superusuário, você não consegue fazer. Não tem como fazer algumas alterações se você não conhecer a senha do SU, do super user do Linux. Ele é altamente customizável. Se você sabe programar um pouquinho aí, você vai conseguir fazer o que você quiser no kernel. Você pode alterar o sistema da forma que você quiser. Essa é uma das razões de existirem tantas distribuições disponíveis aí para a gente usar. O Linux apresenta um baixo índice de infecção por pragas virtuais, por vírus, por malware. Isso é um resultado da segurança aprimorada dele, Ele é um sistema bastante estável e ele é muito confiável. Por isso que ele é bastante utilizado aí por grandes empresas
em servidores. Agora, focando um pouquinho em sistemas operacionais, né, baseados em Linux e segurança da informação, esses sistemas eles são desenvolvidos com aplicativos e ferramentas exclusivos, né, mais focados na realização de testes forenses e de investigação criminal. Eles são ferramentas também utilizadas para recuperação de arquivos apagados que possam estar ainda disponíveis no disco, analisar logs do sistema e de programas e fazer engenharia reversa e testes de invasão e analisar protocolos de acesso em rede. Dessas distribuições Linux que são utilizadas para esse tipo de análise é o Kali Linux. É uma distribuição bem avançada, né? E além disso ele é gratuito. Ele tem mais de 300 ferramentas especializadas em testes de intrusão e auditoria de segurança. Ele também é customizável e ele também vai possibilitar a avaliação de aplicações web, sistemas e suporte a dispositivos wireless. Ressaltando que a maioria dessas distribuições aqui você não vai instalar, né, para fazer uma análise forense. Você vai rodar ela através de um pendrive ou mesmo de um live CD, um live DVD, para você poder fazer a análise. Porque a maioria dessas análises aí, né, inclusive análises forenses criminais, se você inicializar um dispositivo em modo de gravação, isso aí já vai invalidar em grande parte a sua investigação, né? Meu nome é Letícia e eu vou falar agora sobre duas outras versões de sistemas operacionais Linux também para segurança de informação. A primeira distribuição é a distribuição Kane. Ele é um projeto de forense digital baseado em GNU Linux, ou seja, ele é um software livre e hoje ele é desenvolvido e mantido na Itália. O Kane tem o seu download disponibilizado de várias maneiras diferentes, o que facilita a sua utilização em diversos ambientes e situações diferentes. Você pode fazer o download dele de 4 maneiras. Você pode fazer o download de uma máquina virtual, tanto para uso no VirtualBox quanto no VMware. Você pode fazer o download de um Live CD, algo já comum das versões Linux, onde você não precisa instalar o sistema operacional para utilizar ele. Existe também a versão portátil, capaz de rodar através de um pendrive. E caso você utilize uma versão Ubuntu, a partir da versão 10.4, você pode instalar as ferramentas principais do Kane no seu desktop. O Kane vem com diversas ferramentas, tanto para perícia quanto para facilitar o uso do sistema. Ele tem uma interface agradável e ele permite a criação de relatórios automatizados do sistema prejudicado que está sendo avaliado. O Tails é um sistema cujo objetivo é diferente do Kane. Enquanto o Kane faz a verificação de um sistema prejudicado, o Tails tem o objetivo de preservar a privacidade e o anonimato. Ele ajuda a utilizar a internet de forma anônima e evitar a censura em praticamente qualquer lugar e qualquer computador sem deixar rastros, a não ser que você peça que ele faça isso. Ele é um sistema operacional completo, projetado para ser usado a partir de um DVD, memória USB ou cartão SD, e funciona de forma independente do sistema operacional original do computador. Ele também é baseado em licença GNU Linux e tem como base o sistema Debian. O Tails já vem com várias aplicações pré-configuradas, tendo em mente a segurança. Navegador web, cliente de mensagem instantânea, cliente de correio, entre vários outros. Ele utiliza a rede Tor, que é uma rede aberta que ajuda na defesa contra análise de tráfego para proteger a privacidade online, que é também muito conhecida. E também ele pode acessar a rede 2P, que é uma rede de anonimato um pouco diferente do Tor. Como ele foi projetado para ser utilizado sem interferir no sistema operacional nativo da máquina, o Tails pode ser utilizado em qualquer lugar. Ele não usa nenhum recurso do HD, nem mesmo o swap, que é aquela área de troca de memória virtual. Portanto, ele não deixa rastros. Tudo é feito diretamente na memória RAM. Ou seja, assim que a máquina desliga, todos os traços dele são apagados. A preocupação do Tails com segurança é tão grande que ele trabalha com uma seleção de ferramentas para criptografia. Então, ele tem a ferramenta Lux para criptografar dispositivos de memória externa, como pendrive e disco rígido, criptografa e assina e-mails e documentos, usa automaticamente o HTTPS na navegação, protege conversas em comunicadores instantâneos, entre vários outros. Meu nome é Karina, vou estar falando um pouquinho sobre o Elix.
O Elix é uma distribuição Linux baseada em Ubuntu. É especializada em segurança da informação e computação forense. Ela possui uma gama de ferramentas que auxilia desde a realização da imagem até a análise de mídia e imagens. Ela arrecada informações sobre o dispositivo suspeito e configura a saída do arquivo de imagem, gerando um log de operação, e ainda permite acréscimo de informações pelo usuário, além de possuir também recursos para restauração da imagem ou clonagem do dispositivo em outra mídia. Um ambiente de análise é o Autopsy Forensic. É uma interface gráfica baseada em HTML. Como vimos, temos várias versões das distribuições disponibilizadas, algumas citadas aqui, como Kali Linux, o Kaine, Tails e o Elix. Mas qual da distribuição a gente deve usar? Isso vai depender do que a gente deseja. Se é apenas atacar ou defender em algum sentido, usando as ferramentas pré-instaladas nas distros, se pretende usar uma distro além das ferramentas de segurança que sirva como desktop padrão também, se é para instalar como servidor. Em cada resposta pode ter uma função diferente. Lembrando que podemos usar qualquer uma, já que o Linux é livre. Abraço, até mais.